Olá, meus queridos estudantes! Hoje nós vamos falar de um tema delicioso dentro do direito administrativo, que é de responsabilidade do Estado. Vou confessar que esse é um dos meus temas favoritos e eu tenho certeza que você vai aprender a gostar também. Nós vamos falar então da responsabilidade do Estado em todos os âmbitos. Como assim, professora? Em todos os âmbitos. Quando a gente fala em responsabilidade do Estado, a gente não fala só em responsabilidade do poder executivo, que é aquele que a gente liga diretamente com a administração, né? A gente pensou em administração, a gente pensa em poder executivo. E não, aqui nós vamos falar da responsabilidade em todas as esferas. Nós vamos falar do poder executivo, do poder judiciário e do poder legislativo. Então vamos comigo lá na lousa, olha só. Então a gente vai começar aqui delimitando o nosso tema, né, que é a responsabilidade extracontratual. Por que extracontratual, professora? Porque a responsabilidade contratual é diferente. E nós vamos estudar a responsabilidade contratual quando nós falarmos de contratos administrativos. Aqui nós estamos falando atos extracontratuais dos três poderes: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Muito bem, para a gente falar de responsabilidade, nós vamos ter que começar entendendo o que é responsabilidade objetiva e o que é responsabilidade subjetiva. Professora, eu sou formado em matemática, em administração, em engenharia, eu não consigo entender o que é uma responsabilidade objetiva e subjetiva que esse povo do direito aí fala tanto, né? E que é tão difícil para a nossa compreensão. Então vamos lá, olha só. A responsabilidade, ela pode depender da intenção do agente. Então, por exemplo, eu quero matar alguém. Eu pego meu carro e passo 6 vezes por cima da pessoa. Vou, volto, para matar a pessoa. Quando eu faço isso, eu estou agindo dolosamente. Eu tenho a intenção de matar a pessoa. Olha só, eu quis matar, atirei na cabeça dela. Quis matar, joguei ela pela janela. Quis matar, atropelei ela. É intencional. E quando há algo intencional, nós falamos que nós temos uma conduta na modalidade dolosa. O que é então uma conduta da modalidade dolosa? É quando o agente, querendo fazer algo, vai lá e faz. Então, por exemplo, eu quero dar tchau. Eu vou lá e dou tchau. Eu quero e eu fiz. Eu quero derrubar este aparelho. Eu vou lá, jogo o aparelho no chão e derrubo o aparelho. É algo que eu quero fazer, dirijo minha conduta para aquele fim e faço. Isso é dolo. Muito bem. Além do dolo, nós temos a culpa. O que é a culpa? A culpa é quando a gente faz algo sem querer. Sabe aquela besteira que você não prestou atenção e fez? Do tipo, eu sou uma pessoa que... Vou ser bem honesta com vocês. Pensa na pessoa que dirige mal. Pessoa que dirige mal, que não entende nada de carro. Às vezes eu olho pro carro e falo, gente, tem que pôr gasolina. Nem isso eu presto atenção. Imagina vocês que o freio do meu carro tá com problema. Eu garanto pra vocês que eu não ia perceber, né? E aí, de repente, eu acabo por atropelar uma pessoa porque o meu freio não respondeu. Olha só, eu atropelei essa pessoa de propósito? Não, eu não queria atropelá-la. Porém, o meu freio não respondeu. Por que o meu freio não respondeu? Porque eu não arrumei meu freio, quando eu deveria arrumar. Todo mundo que dirige, que utiliza um veículo automotor, deve ter ciência que você tem cuidados mínimos a tomar com o seu carro. Então, eu fui negligente. Quando a gente faz algo sem querer, ou seja, nós somos negligentes, imprudentes, né? Dirige mais rápido do que devia, passa no sinal vermelho e causa um resultado sem querer por negligência, imprudência ou imperícia, nós temos a modalidade culposa da ação. Então vamos retornar. Nós entendemos que dentro dos atos que são abrangidos pelo direito, nós temos atos dolosos, que são aqueles atos que eu quero fazer e faço, e atos culposos, que são aqueles atos que a gente faz sem querer, que nós deveríamos ter prestado atenção, mas não prestamos, né? Então, são atos dolosos e culposos. Quando a gente analisa se o cidadão agiu com dolo ou com culpa, nós temos a chamada responsabilidade subjetiva. Por que subjetiva? Porque é subjetiva, eu vou analisar um sujeito, se ele teve intenção ou não. Vamos trazer isso para o direito administrativo? Imagina que o motorista de um ônibus de transporte público vai lá, passa o sinal vermelho e acaba por atropelar alguém.
Se eu for analisar a responsabilidade subjetiva dele, eu vou pensar, ele fez de propósito? Se sim, é dolo. Ah, ele fez sem querer, ele não prestou atenção, estava mexendo no celular, estava conversando com um aluno, e aí ele acabou atropelando sem querer, foi culpa. Para eu analisar o dolo e a culpa, eu olho a responsabilidade subjetiva. Porém, eu posso olhar a responsabilidade objetiva. Sabe o que é responsabilidade objetiva? Não me importa. Não importa se você quis, se você não quis, se foi por querer ou foi sem querer. Você tem que pagar e pronto. Você tem que indenizar pela sua ação e pronto. Exemplo muito comum. Imagina vocês que eu comprei uma geladeira e a geladeira me deu problema. Olha só, caso de consumidora, a geladeira me deu problema. Se a Electrolux, vamos supor, ou qualquer outra marca de geladeira, só essa que me vem à mente agora, Consul, não sei, vai e fala assim, nossa, não foi minha culpa que a geladeira quebrou, foi no transporte, né? Ou foi um mau acondicionamento da loja. Não foi culpa da Electrolux, da Consul, seja lá qual for a fabricante daquela geladeira. Não interessa. Ela tem que pagar. Porque o direito diz que ela tem que pagar independente se ela teve intenção, não teve intenção, se foi por querer ou foi sem querer. Isso é responsabilidade objetiva. Vamos comigo lá na lousa? Olha só, nós temos então a responsabilidade subjetiva, que é aquela responsabilidade que a gente analisa se tem dolo ou se tem culpa. E a pessoa só vai ter que pagar pelos atos dela se ela teve ou dolo ou culpa. De modo que se não foi culpa dela, ela não vai ter que pagar por aquilo. Já a responsabilidade objetiva é aquela que não importa. Não importa se teve dolo, se teve culpa, não importa a culpa de quem foi, que nós temos aqui o dever de indenizar, certo? Responsabilidade objetiva e responsabilidade subjetiva. Nós vamos estudar hoje que, via de regra, nós vamos ver exceções, via de regra, a responsabilidade do Estado é uma responsabilidade objetiva, ou seja, não importa se o motorista do transporte coletivo teve intenção ou foi sem querer, se ele fez, ele vai pagar por aquilo. Muito bem, nós entendemos o que é RO, responsabilidade objetiva, e responsabilidade subjetiva. Agora nós vamos entender a diferença de ação e omissão. Galera, ó, muito fácil, né? Ação é agir, é fazer algo. Correr, ação. Beber uma água, ação. Se mexer, dançar, é ação. Isso é ação. Omissão é ficar parado. Sabe quando você fica parado enquanto o circo pega fogo? Isso é omissão. Do tipo, vou trazer para o direito penal de novo para a gente poder enxergar, tá? Eu quero matar uma criança. Eu vou lá e dou um tiro na cabeça dessa criança. O que é isso? Eu matei ela por ação. Muito bem. Agora imagina que eu quero matar uma criança, eu levo ela no clube da minha cidade e eu percebo que ela começa a se afogar, que a piscina não dá pé pra ela. Sabe o que eu faço? Cruzo os dois braços e fico lá, ó, só aguardando. Eu estou matando aquela criança? Sim, eu estou matando aquela criança. Mas estou matando por omissão, por não fazer. A ação é fazer, a omissão é o não fazer. Para a gente entender a responsabilidade do Estado, nós vamos ter que saber se a conduta dele é ativa ou omissiva. Exemplo de conduta ativa. O ônibus que a gente falou. Ah, o motorista está dirigindo, ultrapassa o sinal vermelho. Isso é uma conduta ativa, por ação. Agora imagina que a sua casa alagou e você perdeu todos os seus móveis. Por que ela alagou? Porque o bueiro da sua rua não estava limpo. A prefeitura deixou de limpar o bueiro da sua rua. E se ela deixou de fazer, nós temos uma conduta omissiva. Beleza? Então a gente tem que entender responsabilidade objetiva e subjetiva e temos que entender o que é ação e o que é omissão para poder saber qual que é a responsabilidade do Estado. Fechado? Então agora nós vamos começar a responsabilidade do Estado pelas condutas comissivas. O que é conduta comissiva? Condutas por ação. Tudo que a gente vai aprender agora é relacionado a condutas ativas, comissivas do Estado, e não condutas omissivas, que nós vamos ver depois. Vamos comigo lá na lousa, então? A responsabilidade do Estado por ato comissivo, por ato ativo. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal diz o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público
E as de direito privado, prestadoras de serviço público, imagina, por exemplo, uma sociedade de economia mista que presta um serviço público, uma concessionária, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiro. Prestem atenção, gente. Se um agente público, seja ele o motorista do ônibus, a professora da escola municipal, o cara que coleta lixo, qualquer pessoa, o prefeito, qualquer agente público que nessa qualidade, na qualidade de agente público, causa um dano a terceiro, é responsabilidade do Estado. E aqui não importa se teve dolo ou se teve culpa. Ou seja, é uma responsabilidade objetiva. O que isso significa, gente? Imaginem o seguinte, vem aqui pra mim. Imagina que eu sou professora de uma escola estadual, tá? E eu, como professora dessa escola estadual, sou responsável por cuidar das crianças no intervalo. E aí eu deixo uma criança se machucar no parquinho, ela cai no escorregador ou naqueles brinquedos, aqueles brinquedos que giram. Gente, eu tenho medo daquilo, de aqueles brinquedos que gira, a gente fica tonta, cai no chão. A criança cai, corta a cabeça, dá 5 pontos na cabeça, sob a minha supervisão, tá? Eu, agente pública, ok? O fato de eu ser uma agente pública, ok? Ser uma agente estatal, uma funcionária pública, ter causado um dano a terceiro, um dano a esta criança, na qualidade de agente público, gera de imediato a responsabilidade do Estado pagar pelo aquele dano. Entenderam? Então, a responsabilidade objetiva advém do fato de que qualquer coisa que o agente público faz na qualidade de agente público que gera dano ao terceiro, não importa se foi por querer, se foi sem querer, não importa o que aconteceu, o Estado vai pagar. Tá? Então, o motorista que ultrapassa o sinal vermelho, o cara que está recapeando a rua e acaba batendo no seu carro, o policial militar que está dirigindo uma viatura e bate com a viatura no seu carro, qualquer agente estatal que causa um dano a terceiro, um dano por omissão, de imediato gera a responsabilidade no Estado de pagar por aquele dano. A gente vai ver mais tarde que é óbvio que o Estado depois pode regredir contra esse funcionário. Ele pode pedir esse dinheiro de volta, tá? Mas, a princípio, quem vai indenizar o particular é o Estado. Beleza? Vamos voltar comigo lá na lousa, olha só. Então, a gente tem aqui uma responsabilidade objetiva. Quais são os requisitos para a responsabilidade do Estado? Primeiro requisito é que o ato seja do agente público. Claro, né, gente? Se o ato for do Zé da padaria, o Estado não vai pagar, né? O Estado vai pagar por um ato de seus agentes. E olha que interessante, o artigo, ele diz expressamente, eu vou até voltar aqui para vocês verem, o artigo diz, pelos seus agentes, nesta qualidade. Então, não basta você ser agente público, você tem que estar na qualidade de agente público. Ou seja, o policial militar é agente público? É. E se ele tiver de folga, o Estado responde? Não, porque ele não está na qualidade de agente público. Esta teoria é uma teoria chamada teoria da imputação volitiva, que significa que se o agente público não estiver exercendo a sua função pública, neste caso, não terá responsabilidade estatal. Então, muito bem. O primeiro requisito é que seja um ato do agente público na qualidade de agente público. O segundo requisito é que haja um dano. É claro, né, gente? Se não tem dano, eu vou indenizar o quê, né? Tem que ter algum dano. E o terceiro requisito, por fim, e o mais importante deles no nosso estudo de hoje, é o nexo de causalidade. Professora, o que é um nexo de causalidade? Gente, o nexo de causalidade é o seguinte. Imagina o seguinte, que vou usar o exemplo do motorista de novo, porque ele é bem fácil de enxergar, tá? Imagina um motorista que está dirigindo acima da velocidade, certo? Quando o motorista dirige acima da velocidade, nós temos um ato ativo ou omissivo, gente. Dirigir é ação ou omissão? Um ato de ação de quem? De um agente público
nesta qualidade, porque ele tá lá dirigindo o ônibus do transporte público da cidade X. Muito bem. Então, aqui eu tenho um ato, certo? Imagina que este ônibus atropela e lesiona um pedestre. A lesão do pedestre é o dano, certo? Então, eu tenho um ato que adveio de um agente público, na qualidade de agente público, e eu tenho o dano. Este é o primeiro requisito, este é o segundo requisito. Primeiro requisito, segundo requisito. Entre esses dois requisitos, é obrigatório que haja um liame, um nexo de causalidade. Ou seja, o que você quer dizer com isso, professor? É o seguinte, vem aqui comigo, olha só. Imagine que o cara está dirigindo em alta velocidade, ou ultrapassa o sinal vermelho, e um pedestre se lesiona lá no quarteirão de trás, ou no quarteirão da frente, dali 2 quarteirões. Vocês percebem que eu tenho um ato, eu tenho um dano, mas eu não tenho ligação entre essas duas condutas. Eu não tenho uma ligação entre o ato e o dano. O pedestre se machucou lá 5 quarteirões para frente do ônibus. Para ter a responsabilidade do estatal, eu preciso de um nexo de causalidade, um link, uma corrente que ligue o ato danoso com o dano. Então, há um nexo. Este ato deve ser o gerador, o causador deste dano. E aí eu tenho o nexo causal. Vamos voltar comigo lá na lousa? Então, na nossa informação aqui, entre o ato e o dano, entre eles há uma corrente, um liame, que é chamado de nexo causal. Para ter responsabilidade estatal, eu preciso desses 3 requisitos. Precisa de dolo e culpa? Não, não precisa de dolo e culpa, a responsabilidade é objetiva, mas eu preciso ter um ato praticado por agente público nessa qualidade, um dano e o nexo causal entre o ato e o dano. Na falta de qualquer desses requisitos, nós não teremos responsabilidade estatal. E é aí que surgem as causas excludentes do nexo de causalidade. Prestem atenção, eu vou recapitular. Nós dissemos que para ter responsabilidade estatal precisa de ato, dano, nexo causal. Se falta qualquer um dos 3, não há responsabilidade. Agora nós vamos ver casos em que não há, inexiste o nexo causal. E se inexiste o nexo causal, não há responsabilidade do Estado. Quando que esta corrente, imagine o seguinte, imagine que isso aqui é uma corrente, tá? O ato e o dano. Esta corrente é rompida, essa corrente é quebrada e o nexo causal some e a responsabilidade estatal some. Vamos olhar então, vamos comigo lá na lousa, nós vamos ver que o primeiro excludente de nexo causal é a força maior. O que é força maior, gente? Força maior é algo que vem de algo maior que você, né? Então, assim, uma chuva, um terremoto, um vulcão, é algo da natureza inesperado que você não podia prever, que vem e causa um prejuízo. Isto não é responsabilidade do Estado. Por quê? Porque não há nexo causal entre a conduta do Estado e o resultado. Então, imagina vocês que deu um terremoto e uma casa foi destruída nesse terremoto. Há responsabilidade do Estado? Não. Imagina que houve uma enchente lá no Rio de Janeiro, né? Lembra uma época que tiveram várias enchentes no Rio de Janeiro? Lá em Minas Gerais, teve enchente. Minas, o caso ainda é diferente, né? Mas vamos pegar o Rio. Teve uma enchente no Rio de Janeiro, várias pessoas perderam seus móveis, perderam suas casas. Tem responsabilidade do Estado? Não. Porque adveio de uma força maior, adveio de uma chuva, de um terremoto, de um vulcão, de um tsunami, né? Algo que é maior que você. Isso é força maior, tá bom? Agora eu vou pedir para vocês tomarem um cuidado muito importante. Existe um negocinho dentro do direito que chama caso fortuito. E as pessoas têm tendência a achar que caso fortuito e força maior é tipo Sandy Júnior, sabe? Chitãozinho Chororó, que você não consegue separar um do outro. Tipo, ai, quem que você tá vendo na revista? Eu tô vendo a Sandy Júnior. Que a Sandy Júnior tá grávida. Não, quem tá grávida é a Sandy, né? São pessoas distintas, é tipo isso. As pessoas falam caso fortuito e força maior.
E não, são coisas diferentes. A força maior, vamos comigo lá na lousa, olha só. A força maior, ela é algo que vem da natureza, algo que você não esperava e ela acaba por gerar um dano. Já o caso fortuito, deixa eu tirar isso aqui da frente de vocês pra gente enxergar, diferente do caso fortuito. O caso fortuito é algo inesperado, algo que vem de fora, mas ele adveio da falha do homem ou da própria administração pública. Por exemplo, um cano que estoura. A administração quer que estoure um cano? Óbvio que não, né, gente? Até porque se esse cano estourar, é ela que vai pagar pelo cano. Ela não quer que o cano estoure. O cano estourar e alagar algum lugar é um caso fortuito, é algo inesperado. Porém, adveio de uma falha da administração. Porque se a administração tivesse comprado, por exemplo, material de qualidade, ou tivesse passado o cano de forma adequada, aquele cano não teria estourado. Então, a doutrina diz o seguinte, tem autor que discorda, mas a maioria da doutrina diz o seguinte, a força maior, que é algo que vem da natureza, exclui o nexo causal e logo exclui a responsabilidade do Estado. O caso fortuito, não. O caso fortuito não exclui a responsabilidade estatal. Eu não sei que livro você acompanha na sua casa, mas tem doutrinador que discorda, tem doutrinador que diz que não, que Sandy Júnior, né? Caso fortuito e força maior, ambos excluem a responsabilidade, mas vá no seu concurso pela maioria da doutrina que não. A excludente exclusivamente é da força maior e não do caso fortuito. Comigo lá na lousa, vamos lá. A segunda excludente do nexo causal, e que por óbvio é uma excludente da responsabilidade, é a culpa exclusiva da vítima. Olha só, seguinte situação. O cidadão trabalha no metrô de São Paulo. Ele é motorista do metrô de São Paulo. Ele é um agente público agindo na qualidade de agente público. Muito bem. Motorista dirigindo o metrô. Aí ele atropela uma vítima que cai, tá lá no metrô e o metrô passa por cima da vítima, tá bom? O veículo passa por cima da vítima. Eu tenho um ato de um agente público, na qualidade de agente público, e tenho um dano, que é a morte da vítima. E aí, tem nexo de causalidade? Se for culpa exclusiva da vítima, não. Imagina que a vítima quis se matar e ela se jogou no trilho do metrô. A culpa é exclusiva dela. Ou seja, eu não posso responsabilizar o Estado, muito menos o agente estatal. Ou então uma pessoa que vai lá e ela bate na viatura da polícia militar. Ou ela ultrapassa o sinal vermelho. O policial, o agente público, está na velocidade correta, com o freio correto, não tá fazendo nada de errado, tá parado lá no sinal, esperando sua vez de passar, vem um maluco de um doido a 200 km por hora e dá em cheio na viatura da polícia militar. O Estado tem que pagar por isso? Não, gente, porque a culpa é exclusiva da vítima, tá bom? Então a culpa é exclusiva da vítima, vamos comigo lá na lousa. A segunda excludente do nexo causal é a culpa exclusiva da vítima. Porém, eu vou pedir para vocês uma atenção especial, porque exclui o nexo de causalidade a culpa exclusiva da vítima e não concorrente. Olha só, se é culpa dos dois, o policial passou o sinal vermelho e a vítima estava em alta velocidade, eu tenho uma somatória de culpas. Neste caso, não exclui o nexo causal. O que exclui o nexo causal é a culpa exclusiva da vítima. Mas e aí? A culpa concorrente não ajuda em nada? Ajuda. A culpa concorrente é uma atenuante da responsabilidade estatal. Vamos dar uma olhadinha no artigo 945 do Código Civil. O Código Civil diz o seguinte: se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. Olha só, aqui a gente tem uma concorrência de culpas. Eu tenho a culpa de uma pessoa, que é o agente público, e eu tenho a culpa da vítima. Ambas as culpas se somam para aquele resultado. E aí a responsabilidade estatal será atenuada, tendo em vista a gravidade do comportamento da vítima com a gravidade do comportamento do agente estatal. Então, recapitulando, a culpa exclusiva da vítima, ela exclui o nexo causal, enquanto a culpa concorrente simplesmente atenua o nexo causal. Não é uma excludente de nexo causal.
Por fim, nós temos uma terceira causa de exclusão de nexo, que é a culpa de terceiro. Aqui, gente, na culpa da vítima, a gente tem o agente público, imagina vocês o policial, e nós temos a vítima. Eu tenho duas pessoas envolvidas e a culpada é a vítima. A vítima que vem e bate no carro do policial, gerando dano. Na culpa de terceiro, eu tenho a vítima, tenho o agente estatal, no nosso exemplo, o policial, e tenho uma terceira pessoa. E o causador do dano é este terceiro. Logo, eu não vou ter responsabilidade do poder público. A responsabilidade vai cair sobre o terceiro que causou o dano. No mesmo exemplo da viatura, o policial está dirigindo a viatura tranquilamente, dentro das normas de trânsito, e a vítima está dirigindo o carro dela. Ninguém está fazendo nada de errado, a vítima não fez nada de errado, não é culpa dela. Aí vem um terceiro por trás, bate na viatura e joga a viatura em cima do carro da vítima. E aí o policial acaba por machucar essa vítima. Esta vítima ter se machucado é um dano causado por um agente público, mas o verdadeiro causador do dano foi exclusivamente o terceiro. Foi o terceiro que gerou aquele dano. Logo, não há responsabilidade do Estado. Quem vai pagar por esse dano, por óbvio, né, é o terceiro causador do problema, certo? Então, voltando comigo lá na lousa, nós temos as nossas 3 excludentes de nexo causal, que por sua vez são excludentes de responsabilidade, que é a força maior, caso fortuito não, né? Culpa exclusiva da vítima e a culpa de terceiros. Pessoal, essa foi a responsabilidade por atos comissivos, por atos por ação, pelo fazer. Agora a gente vai dar um pause e a gente no próximo bloco vai voltar para falar sobre a responsabilidade do Estado por omissão, pelo não fazer. Até mais!